Todos os anos, em 20 de junho, o mundo celebra o Dia Mundial do Refugiado, para reforçar a mensagem de que todas as pessoas têm o direito de serem protegidas contra guerras, perseguições e violências dos seus direitos humanos. Em 2022, o tema do Dia Mundial do Refugiado é: seja quem for, seja quando for, seja onde for, todas as pessoas têm direito a buscar proteção. Esse tema reflete a necessidade da garantia de direitos por parte de quem foi forçado a abandonar o seu lar por causa de conflito e violência, buscando meios dignos para reconstruir sua vida em outro lugar. E o nosso tema de hoje vai de encontro com essa data. Nós vamos falar sobre os refugiados e o papel da igreja para ajudar essas pessoas que se encontram nessa situação. Estão conectados conosco Roberto Saraiva, da Coordenação Executiva Colegiada do Serviço Pastoral dos Migrantes. Roberto, boa tarde, bem-vindo. Uma felicidade, uma alegria estar junto com vocês aqui, com a Márcia, uma querida parceira, companheira de caminho no sul do Brasil, e diante do público eterno tem, podermos levar a palavra de otimismo, de esperança para cada refugiado e refugiada que a gente encontra no nosso cotidiano. Perfeito. E também está conosco Márcia Ponce, coordenadora regional da Pastoral do Migrante no Paraná. Márcia, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Padre Wellington, boa tarde, Roberto, e como disse, amigo também de caminhada, de luta. É um prazer poder estar aqui nessa tarde falando nesse dia tão desafiador que é o Dia Mundial do Refugiado. Muito obrigada. Perfeito. Eu começo então perguntando para o Roberto qual vem sendo o papel da Igreja Católica diante da realidade de refugiados que se espalha pelo mundo, né? Nós sabemos, atualmente está na pauta do nosso noticiário o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. E, naturalmente, isso gera refugiados. Mas nós temos outros conflitos que continuam a gerar refugiados em todo o mundo. Na Síria, também conflitos na região ali do próprio Israel e da Palestina. Eu queria que você pudesse falar um pouco do papel que a igreja vem desenvolvendo, vem prestando a essa realidade. Primeiro, dizer que a igreja teria aí dois papéis. Um papel que eu posso, que terminou recentemente, que é de escutar com esses migrantes e refugiados. Eles já estão sofrendo um momento de ter que saírem dos seus países, às vezes sem nada, só a roupa do corpo, e com a família. Outros saem e deixam, precisam ser escutados. E a igreja tem o segundo papel, que eu diria que é de falar para esses migrantes e refugiados com sua prática, de acolher, de proteger, de promover, de integrá-los aonde chega esses migrantes, esses refugiados. Esse é um papel central, a da escuta e da fala com a prática, fazendo com que cada um se sinta melhor acolhido possível. Eu diria que dentro dessa fala com a prática, também provocar as autoridades, porque é um papel da igreja ser profética, assumir os papéis da ação social do Estado, também fazendo essa acolhida. Nós damos exemplo, mas não podemos substituir o papel do Estado. Estamos em várias instituições da igreja, várias instituições eclesiais, né? O Serviço Pastoral dos Migrantes coordena a pastoral nacionalmente, e tem ações práticas de acolhimento, mas tem outras instituições da igreja que falam com essa prática, né? Nós temos a Caritas Brasileira, nós temos as Caritas Internacionais, nós temos o Serviço Jesuíta, nós temos os Padres Agrianas, nós temos várias outras congregações,
abrindo espaços para acolher esses migrantes e refugiados, redentoristas, maristas, vários outros. Não lembro de todas as franciscanas e franciscanas, a família de São José. Então, tem muita gente dentro da igreja tentando buscar, junto de ações, dar respostas aos migrantes e refugiados. Não é à toa que no Brasil os migrantes e refugiados foram atendidos pelo Estado por um processo transitório, mas quem acolheu mais migrantes e refugiados até esse momento tem sido a igreja. Os dados não deixam de falar cotidianamente. Perfeito. Márcia, eu pergunto para você, como vocês têm atuado aí no Paraná e como vocês têm visto a questão do refugiado? Porque nós sabemos que no Paraná existe um grupo muito expressivo de descendentes de ucranianos que fazem parte aí, se não me engano, são 2 ou 3 eparquias que cuidam desse rito dentro da Igreja Católica com essas comunidades. Eu queria que você pudesse falar, então, como você tem observado essas movimentações e se vocês têm acompanhado também essa situação com familiares desses grupos que estão aqui no Brasil, nessa situação lá na Ucrânia, que tem gerado refugiados em grande número, principalmente ali para os países que têm acolhido, como Polônia, Moldávia, etc. Tá bem. Então, primeiro eu quero dizer assim que essa fala inicial do Roberto sobre a atuação da igreja é bastante clara e importante para a gente, né? Esse processo da escuta, esse processo da escuta e esse processo também de ouvir os migrantes e de incidir sobre o Estado, né? Aqui no Paraná, então, para compartilhar um pouco desse nosso trabalho, a gente tem um processo intenso de migração para dentro do Estado. Eu acho que é de conhecimento de todos que atuam nesse campo, tanto no campo da igreja, com o tema da migração, quanto para as outras organizações no Brasil que atuam, que o Paraná tem sido o primeiro estado ali, saindo da região de Rondônia, com o maior número de imigrantes, inclusive interiorizados de outras nacionalidades, especialmente como a questão venezuelana, né? Aqui no Paraná, de fato, existe uma maior comunidade ucraniana do Brasil, está aqui. Nós temos a metropolia eparquia ucraniana que está com um número bastante expressivo dentro do estado do Paraná, com uma atuação bastante importante aqui, né, no tema da acolhida dessa população ucraniana, mas, assim, eu quero destacar que ainda não é uma realidade, acho que de Brasil, o Roberto vai concordar conosco, né? Não é uma realidade de Brasil acolher ainda a comunidade ucraniana. Nós temos um número bastante pequeno de ucranianos chegando no Brasil e chegando aqui no Paraná mesmo. Há ainda uma urgência, né, e uma necessidade deles de permanecer nos países em torno, ali, os países circunvizinhos. Nós até estamos numa campanha aberta aqui no Paraná de arrecadação, que é pela Ucrânia pela Vida, de arrecadação junto com a Metropolia e Eparquia Ucraniana e a CNPB, com a Caritas, que é onde eu atuo também, né? Eu venho da Pastoral do Migrante, coordeno a Pastoral do Migrante aqui no Regional e venho para atuar na Caritas também por esse nosso trabalho com a migração. E nós estamos com essa campanha justamente para enviar recursos para a Ucrânia, porque os recursos que vão ficar aqui ainda não estão sendo, neste momento, tão necessários pelo número baixo de famílias ucranianas que estão chegando e que normalmente estão sendo acolhidas pelas comunidades de igrejas evangélicas que têm atuado, que têm recebido aqui no Paraná essas primeiras famílias. Ainda é um número pequeno, mas aqui estão chegando, acaba que vindo de alguma forma até nós, principalmente pela questão da regularização migratória, né? Nós atuamos aí nos eixos que nós chamamos de proteção, nos eixos da assistência, da integração dessas pessoas no aspecto laboral e também nessa questão do processo de incidência. Eu acho que é bastante importante dizer aqui que no Paraná nós atendemos vários rostos migrantes, né? Agora se fala da Ucrânia, mas a gente tem comunidades bastante
grandes de imigrantes como haitianos, venezuelanos, sírios, bengaleses, enfim, várias nacionalidades que estão aqui. E essa atuação nossa, enquanto serviço pastoral, enquanto atuação da igreja, ela se faz muito importante nesse processo de integração, né? Como diz o acolher, proteger, promover, integrar, né? Os verbos que o Papa Francisco nos chama. Então, tem sido a nossa atuação principal aqui no Estado, que é de promover essa integração. E, enfim, eu acho que é um cenário que nós vamos viver e vamos continuar vivendo por muitos anos ainda, mas acho que a gente precisa ter esse olhar atento e esse processo de escuta mesmo, como diz Roberto, dessa igreja que acolhe os sofredores nesses momentos de conflitos aí extremamente graves que atingem sobremaneira a vida humana. Eu quero, antes da gente ir para o intervalo, eu queria perguntar para o Roberto o que faz de uma pessoa ser considerada refugiado, refugiada. E aí eu pergunto porque as motivações, elas são múltiplas. Eu queria que você pudesse falar isso para quem está nos acompanhando, para que a gente compreenda que o refugiado, ele nem sempre é um migrante, né? Há uma diferença aí, porque às vezes a migração pode ser feita, por exemplo, voluntariamente. Eu posso querer migrar sem nenhum tipo de pressão do ponto de vista negativo, né? Eu posso migrar pelo desejo simplesmente de construir um caminho ou a vida fora de conflitos, e sejam eles econômicos, sociais, etc. Mas se a gente observar o que faz de uma pessoa um refugiado, os critérios parecem serem bastante negativos. E aí eu queria que você chamasse a atenção para que a gente pudesse enxergar isso ao nosso redor, como isso tem crescido nos últimos tempos. Eu estou tendo dificuldade com o áudio do Roberto. Roberto. É verdade, é que eu tinha fechado o microfone. Perfeito. Tá? Sim. Então é verdade. Tem se ampliado muito. É preciso as questões por categorias. A categoria, os migrantes, todos eles são todo refugiado é um migrante, mas é um migrante. Tem várias categorias dentro da migração, né? Que a gente poderia chamar de pendular, sazonal, que está muito ligado à migração interna. Mas quando a gente fala de refugiado, a gente de um migrante que está num nível de sofrimento, pressão maior do que qualquer outro migrante, porque ele migra forçadamente, migrante forçado. Ele é forçado pela guerra, ele é forçado por opressão, ele é forçado por conflitos agrários, por guerra no país, e às vezes ele é um defensor de direitos humanos, e ele é expulso do seu país de uma forma da pressão, muitas vezes para escapar junto com a família, né? A gente, inclusive, fala na igreja de refugiados climáticos. O Acnu, as Nações Unidas, ainda não reconheçam essa categoria de imigração, mas nós falamos também de refugiados climáticos, Roberto, que são forçados a fugir por causa de situações adversas. Roberto, eu tenho de ir para um intervalo, mas eu gostaria que na volta do intervalo a gente voltasse já falando sobre essa situação que ainda não é reconhecida, mas que você, que trabalha com essas realidades junto com a Márcia, diz já existir de refugiados climáticos. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta, então nós continuaremos aqui com a nossa roda de conversa no Almanaque Católico. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico, momento da nossa roda de conversa, hoje no Dia Mundial do Refugiado, conversando sobre essa situação que é preocupante em todo o mundo
e estão conectados conosco o Roberto Saraiva, da Coordenação Executiva Colegiada do Serviço Pastoral dos Migrantes, e a Márcia Ponce, coordenadora regional da Pastoral do Migrante no Paraná. Roberto, quando a gente estava indo para o intervalo, eu tive de lhe interromper por conta do horário, nós estamos ao vivo, agora 4h03. Você falava sobre um tipo de migração que ainda não é reconhecida, mas eu acredito que por conta do noticiário deverá aumentar, que é a questão do migrante, do refugiado climático. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Aonde a gente já pode constatar isso? Não, pode constatar em vários lugares do mundo a saída de milhares de pessoas em virtude de eventos climáticos extremos, né? As Nações Unidas reconhecem como deslocados, não reconhecem como refugiados. Nós trabalhamos com que há um refúgio nesse aspecto que está necessário ser reconhecido para poder também eles serem enquadrados numa série que terminam lhes sendo negados apenas como deslocados. Tem uma legislação específica para os deslocados ambientais, mas ele não se enquadra como refugiado ambiental, porque isso ainda não passou nas Nações Unidas como algo que deveria ser enquadrado. Então, como eles não se enquadram naquilo que é o arcabouço do refúgio, de violação de direitos, de guerra, de ditadura, de perseguição, reconhecidos. Não, eles são deslocados ambientais, mas não são reconhecidos como refugiados. Ele tolhendo alguns direitos que os refugiados normalmente têm. De nossa compreensão conceitual, é perceptível imaginar que muita parte dos eventos climáticos existentes são provocados pela ação do capital, pelo desenvolvimentismo, e isso muitas vezes causa deslocamento. Então era necessário ser percebido que, de uma certa forma, essa população termina sendo expulsa por causa de uma ação antrópica da sociedade, do humano, né, entre dos ambientes, e que termina provocando, eu posso citar um exemplo dentro do próprio Brasil, o que aconteceu com Mariana, o que aconteceu nesses últimos eventos que ocorreram também com desastres ambientais, que não são eventos climáticos, nem são frutos da ação do desenvolvimentismo da humanidade. Certo. Isso precisaria ser, talvez, reconhecido hoje pelo Estado, para garantir o direito desses sujeitos a serem tratados como refugiados em vários países, né? As tsunamis que às vezes ocorrem e que terminam deslocando milhares de pessoas, né? Então, Márcia, qual Existe o maior... possibilidade. Sim. Márcia, qual é o maior desafio que você enxerga para a defesa dos direitos dos refugiados na atualidade? Bom, acho que a gente é de consenso, né? A gente saber de fato que o Brasil hoje ele se coloca nessa vanguarda e também com os demais países quando ele assina os tratados internacionais, né, possibilita que a pessoa tenha um reconhecimento de refugiado dentro do território brasileiro. Então nós temos aí o Brasil como um dos países que tem uma possibilidade de legalizar essa permanência assim, diferente de outros países que talvez não possibilitem isso. Mas falando a partir realmente dessa garantia dos direitos, eu acho que é de consenso de todos que uma lei por si só ela não garante essa integração das pessoas dentro de um território, né? A gente tem, embora a gente tenha o Brasil com leis para o tema da migração que avançou nos últimos tempos, né? E o próprio Estatuto do Estrangeiro, o próprio Estatuto do Refugiado, que já tem mais tempo no Brasil, mas é uma lei considerada bastante avançada, a gente tem ainda uma dificuldade muito grande de que essa lei se efetive nos territórios, né? De que as pessoas realmente possam ser integradas de forma digna, né? Nesse recomeço da sua vida, especialmente quando a gente está falando de uma população, como já o Roberto colocou bem, né? E como
o senhor também colocou, padre, que é relacionada à pessoa que sofre violações de uma forma bastante violenta, né? O próprio refugiado está numa condição bastante desafiadora frente a outros movimentos migratórios, embora a gente tenha várias teses e várias questões que a gente fala com relação ao migrante em si, né? Como já disse mesmo, todo refugiado também é um migrante, mas nem todo migrante é um refugiado, embora que esse migrante também, pelas diversas situações ou condições que coloca ele nesse movimento migratório, ele também, como diz uma amiga nossa em comum, né, Roberta, a própria Elisete, ela diz, todo movimento é um ato de denúncia, né, e essa denúncia, ela pode ser uma denúncia política, inclusive porque algo não está bem, então coloca essa pessoa também numa condição bastante frágil, diante dessa condição da migração. Mas o refugiado em si, ele agrega outras questões que agravam bastante essa situação. De fato, ele tem a proteção internacional e ele não pode retornar ao seu país porque ele sofre uma ameaça real à sua vida, né? E para isso o Estado brasileiro tem que possibilitar uma acolhida de fato digna e protetora dessa pessoa, porque o seu estado de origem já não possibilita essa condição de proteção. E aí a gente vê que os desafios são esse mesmo, a integração, por exemplo, você fala do Brasil, país imenso, com questões culturais bastante diversas, né? Você recebeu uma pessoa refugiada de um país muito distante culturalmente do nosso, a integração começa com a primeira dificuldade, que é a barreira linguística, assim como sofrem todos os migrantes, mas uma integração integral, que eu acho que isso que o Papa Francisco tem também nos provocado, né? Quando ele fala dos 4 verbos, uma integração digna e integral. Acho que os grandes desafios estão relacionados a isso, a comunidade, o Brasil se colocar mesmo como um país acolhedor de fato, né? Roberto, olhando para a nossa realidade de Brasil, onde e de onde nós temos essas condições de refugiados, de pessoas refugiadas? Onde, que eu digo, por onde eles entram e de onde, por exemplo, de onde são provenientes. Nesse mapa que vocês talvez devam ter de informações mais do que nós. Bom, o último número maior de refugiados hoje no Brasil são de... E aí a fronteira mais comum... Desculpa, Roberto, cortou a conexão. Você falava... Alô? Você falava de onde? De quantos? Hoje, o número maior de refugiados no Brasil entrando atualmente são os... né? Eles entram pela fronteira de Roraima, principalmente pela fronteira seca lá com Pacaraima, e por todo o Brasil hoje, né? Já no Brasil é o que mais acolheu os venezuelanos atualmente. Comparado à Colômbia, nós não acolhemos tanto. A Colômbia acolheu muito mais de 3 milhões deles. E nós, um pouco mais de 500, 600 mil venezuelanos passaram pelo Brasil. Pelas estatísticas, cerca de 45% no Brasil. Os outros seguem para outros países, o Brasil vira rota constante. Mas nós temos a região centro-sudeste, onde também tem ainda um número grande de sírios, afegãos, né? Agora os ucranianos ainda em número muito baixo, poucas informações, muito pouca gente. Tem Brasília, a maior parte é em Curitiba, porque tem uma comunidade acolhedora, feito a companhia que tratou. Mas hoje o número maior é de venezuelanos, solicitantes de refúgio e de concessão pelo CONARE desses refúgios. Esse é o número maior. A exigência, no caso, o que uma pessoa precisa fazer, no caso, para ser reconhecida como refugiada e receber essa acolhida, essa estrutura por parte do Estado, por assim dizer, para ser acolhida no país?
Márcia, por favor. Márcia, pode... Para mim. Então tá, vamos tentar. Bom, o refúgio, ele, como o Brasil, como eu disse, ele é um signatário dessas convenções internacionais. Então, o Brasil, ele assina uma dessas relações internacionais para acolher refugiados. Então, o refúgio em si, a pessoa, ela se autodeclara, então ela tem que estar dentro do território brasileiro, ela tem que atravessar essa fronteira para ela solicitar, inclusive, esse refúgio. Seja ela a fronteira terrestre, seja ela a fronteira aérea, marítima, enfim, ela tem que estar dentro do território para se declarar um solicitante de refúgio, né? E aí, essas condições, um processo não é simples, eu acho que quem está nos ouvindo precisa entender isso, né, Roberto? Porque às vezes as pessoas acham que a gente está com muitos imigrantes, né, assim, e algumas pessoas até falam, né, o Brasil está de fronteiras abertas, né, entra todo mundo, entra quem quer. Não funciona bem desse jeito. Falando especificamente do refúgio, para a pessoa ser reconhecida enquanto refugiado, ele é um processo bastante longo. Hoje é o CONARE, né, o Comitê Nacional para Refugiados, que analisa os casos. Tem casos que demoram 5, 6 anos, inclusive, para sair a definição de refúgio. Enquanto isso, a pessoa fica como solicitante de refúgio. E para comprovar isso, ela pode permanecer como solicitante, ela tem um documento que é reconhecido no Brasil, que é um documento temporário, mas válido, ela pode conseguir um trabalho e se manter até que o seu refúgio seja reconhecido ou não, né? E assim ela entra com outros processos, enfim. Mas não é um processo simples, né? Ela tem que comprovar, ela tem que apresentar muitas documentações que comprovam de fato que ela sofreu algum tipo de perseguição ou de ameaça real à sua vida. Então, por isso o Brasil não tem um número tão alto de reconhecidos como refugiados. Existe um número bastante alto de solicitantes de refúgio que ainda estão aguardando essa avaliação do seu processo, do seu caso que está em análise no CONARE, né? Mas esse é mais ou menos o caminho. A comprovação, ela tem que ser feita muitas pesquisas, a pessoa também tem que juntar muitos documentos para comprovar que ela, de fato, sofre uma ameaça real à sua vida, e essa ameaça diz também, dentro desses tratados internacionais, que ela não pode retornar ao seu país, porque se ela retornar, ela realmente sofre, né, essas condições. No caso da Venezuela, ele foi enquadrado num termo que diz grave violação de direitos, né? Não é por perseguições, por guerras específicas, mas ele sofre uma violação dos seus direitos. E aí o Brasil, então, agregou isso e concede essa concessão de refúgio, como o Roberto citou, dos venezuelanos que estão dentro do país. Roberto, e o que você observa que precisa ser modificado na questão da política pública de acolhimento e, por assim dizer, de melhor tratamento aos refugiados no nosso país? É claro que o ideal seria que talvez no mundo não houvessem pessoas nessa condição, mas elas existem. Então, o que precisa ser feito por parte dos responsáveis pelos poderes para que esse acolhimento, essa realidade, esse resguardo dos direitos seja de fato respeitado? Eu posso dizer primeiro o que a Márcia disse, que eu achei muito importante ela trazer, que é o enquadramento dos venezuelanos na perspectiva do refúgio, né, que foi um esforço muito da Declaração de Cartagena, para que também ampliou a mobilidade, e isso promoveu essa possibilidade de categorizar os venezuelanos também como refugiados. Eles aqui chegam como solicitantes de refúgio, de residência. Uma das duas formas vai sendo confirmada Eu diria que um dos grandes problemas da política pública é ser aplicada. Se ela for aplicada adequadamente, a nova lei de imigração, ela, embora tenha sido tolhida pelo governo passado, que com alguns aspectos que eram mais acolhedor ainda, ela seria bem melhor. Mas mesmo a lei atual, se houver atitude dos estados em melhor acolher, claro,
um diálogo com a sociedade, com a igreja. Eu sempre digo que a igreja e a sociedade, a ação social são forças complementares. Haveria um momento e na integração desses sujeitos e suas histórias, aí uma integração sem grande xenofobia, sem preconceitos, né, que estão aí arraigados desde o período colonial. É muito importante em desmistificar esses preconceitos, em destruir essa xenofobia junto com a sociedade, junto com nós, a igreja, se fizesse uma boa parceria nesse sentido. Você tem uma ideia, quando começou a Revolução Venezuelana, nós poderíamos ter feito uma maior número de pessoas integradas em todos os estados, mas não o fizemos porque era período eleitoral e a maior parte dos estados do Brasil não queriam se comprometer com a imigrantes. Isso poderia não dar voto, isso poderia ser traduzido como algo que não cheirasse bem para o Estado. Os estados foram omissos. Isso terminou sendo um papel mais... Teve estado no Brasil, no Sul, por exemplo, chegou a dizer que não queria permitir que aviões vindo da Operação Acolhido descesse lá em Florianópolis para poder imigrantes, que não era acolhido por eles, era acolhido pelas da igreja, pela Caritas, então era necessário ter uma maior colaboração entre os estados, a sociedade, né? O Paraná se tornou um dos estados que mais acolheu migrantes nos últimos tempos, principalmente hoje. Os venezuelanos têm um número significativo hoje lá. Eu até imagino que ia ser São Paulo, por ser o maior centro, mas nesse período da pandemia, o Paraná também se revelou como um lugar onde você tem mais emprego, né? E muita gente está se restabelecendo. Nós temos casas de acolhidas no Nordeste, e uma parte do pessoal que vem para o Nordeste primeiro, eu digo que entre 40% a 65%, terminam depois indo para o Paraná, porque lá onde há mais mão de obra, onde tem mais trabalho. Certo. Mas eu digo que se o Estado colaborasse mais, se tivesse uma normatização com relação às leis de imigração, é preciso o Brasil ter uma legislação também estadual e municipal voltada para a migração, preparando-se para outros ciclos, porque nós acreditamos que serão cada vez mais contínuos. Então, se a gente tiver uma política pública mais fortalecida, mais adequada, um exemplo aqui na região Nordeste são os indígenas Uarau, por exemplo, que são venezuelanos que migraram por espontânea forçada do Estado, mas eles não eram de Roraima apoiados pelo Estado, mas fizeram isso por conta. E chegam nos municípios e o Estado não está preparado para receber esse pessoal, né? Essa também é uma dificuldade. A gente também tem que reconhecer que o Estado não está preparado. Então, a gente tem que fazer uma sensibilização com o Estado e com ele formas dele compreender essa migração, mas eles precisam absorver isso dentro do local e construir política pública, não somente política de governo. Tem município que é muito bem o migrante, aí muda de gestor, aí depois chuta e isso é totalmente anti-evangélico, é totalmente violador do direito humano mais crucial, né, que é o a dormida, onde poderia se ser uma política de um Estado e do Estado, o gestor mudou, isso continuaria, né? Perfeito. Tá aí um tema que precisa... Deve ser igual. Está aí um tema que precisa ser melhor discutido. Eu acredito que a questão dos refugiados no mundo é uma questão premente, né? Vai estar presente nos nossos noticiários ainda por muito tempo, seja pelos conflitos regionais, seja por esses de escalada mundial. Nós precisaremos, enquanto igreja, nos mobilizar para dar também um testemunho cristão, né? Porque são irmãos e irmãs nossos, mesmo aqueles que não
participam da nossa mesma fé, são semelhantes e nós deveremos estar cada vez mais sintonizados com o Evangelho, aquilo que o Papa Francisco já disse aos bispos da fronteira aí, quando estão junto aos mais pobres, o lugar onde ele gostaria de estar. Márcia, eu quero agradecer a você, forte abraço, viu? Eu que agradeço, padre. Eu só queria dizer que no Paraná a gente tem um conselho estadual que foi constituído para o tema da migração, refúgio, refugiados, migrantes e apátridas no estado do Paraná. E a gente está constituindo também conselhos municipais. Isso é uma incidência da igreja. São os serviços da pastoral, os serviços das organizações. Eu agradeço imensamente poder estar aqui novamente, padre. A gente está à disposição sempre. Obrigada. Tá certo. Muito obrigado também ao Roberto Saraiva, da Coordenação Executiva, colegiada do Serviço Pastoral do Migrante. Um abraço, Roberto. Agradecer também, padre, esse momento. Primeiro, porque você me proporcionando estar ao lado de uma pessoa muito querida, que também é a Márcia. E o Papa Francisco recordou hoje, diz: se queremos colaborar com o nosso Pai Celeste na construção do futuro, façamo-lo juntamente com os irmãos e irmãs imigrantes e refugiados. Construamos-lo hoje, porque o futuro começa hoje e é a partir de cada um de nós. Essa é a mensagem do Papa para o dia. Tá certo. Forte Muito abraço. obrigado. Forte abraço. Muito obrigado.